Já configurei aqui as opções de reunião, né? Porque geralmente quando a gente começa, ele não está disponível, ele precisa que aguarde no lobby, né? Aí para evitar toda hora eu ter que estar autorizando a entrada, né? Se alguém deslogar, eu já deixo disponível para todo mundo. Deixa eu ver aqui, deixa eu salvar aqui para agora de boa. Então vamos lá, pessoal. Essa é a primeira web e é rápida essa disciplina aqui. Deixa eu já fazer o compartilhamento aqui, que eu já deixei pronto. Aqui, ó. Ok. É compartilhado aqui. Então, pessoal, essa é a nossa penúltima, você lembrando aí da última aula, né? Já mandei mensagem, né, para o pessoal, só teve um aluno que não enviou todas as tarefas, né? Mas eu já enviei mensagem já. Os outros, todos eles obtiveram nota. Então, pessoal, vocês puderam ver aí, essa UC ela é extremamente rápida, ela é de 30 horas aí, né? Já tiveram o presencial. O ideal seria que vocês tivessem o teórico primeiro, né? O EAD primeiro, depois o presencial. Mas infelizmente, né? O dia de início aí, né? Foi foi no dia 16. A gente finalizou a UC anterior aqui, ó, no dia 11, né? Então, mas assim, não vai atrapalhar vocês, não. Vamos já direto na atividade, né? Fazer do mesmo jeito, ó. Criar a pasta atividades, né? Já cria nossa pastinha que é atividades. Vamos lá. Eu já dei uma olhada aqui, né? Tá tudo ok, o conteúdo do curso, o livro já está acessível, né? Peguei aqui alguns materiais extras aqui, e é igual na UC anterior, né? É, Tem alguns POPs que eu vou mostrar aqui, aí eu vou pedir para a monitora deixar disponível para vocês, tá bom? Depois aqui da aula. Eu vou selecionar aqui, enquanto a gente ministra a aula, enquanto eu dou instrução sobre a primeira atividade, tá? Vamos lá. Situação de aprendizagem. Ah, SAP 1. Vamos lá. Então, a gente tem aqui, né, como de praxe, né, a orientação sobre a situação de aprendizagem, né? E as duas folhas aqui. Só são duas atividades, são rápidas aí, né? Vou até deixar aberta aqui, ó, já a nossa folhinha de nossa pasta aqui que guarda, né? Vou baixar a atividade 1 para não atrapalhar a gente. Folha de atividade 1. Eu já para tornar mais dinâmico, eu já vou baixar a atividade 2, né? Fazer o seguinte, eu já vou baixar da atividade 2 e, obviamente, né, a instrução, né, que é o SAP 1. Já vamos à instrução aqui, né, da primeira atividade. Beleza, vamos lá. Deixa eu baixar, abrir logo a instrução técnica aqui.
naquele mesmo estilo das nossas aulas, né? Na folha da atividade 1. Aí já nas próxima aula, faça a mesma coisa, né? Só que a folha da atividade 2. Ok. Vamos deixar de lado a lado aqui, né? Vamos lá. Então, essa folha que vocês vão fazer a atividade, né? E essa aqui é o contexto. Vamos lá, ó. O Fabrício, né, é o técnico de campo, né, que atua no setor de planejamento, né, de manutenção da empresa Power System, né? Tem até uma empresa aqui em Goiânia com um nome muito parecido, acho que é Enel Power, uma coisa assim. Ao chegar no local de trabalho, João, o analista do centro de operações, né, provavelmente o COD. Ele falou centro de operações porque aí ele pode englobar não só a distribuição de energia, mas ele engloba também a subtransmissão, a transmissão e por aí vai, né? Então, o centro de operações do sistema elétrico de potência. Ou informou sobre a notificação de ausência de energia, ou seja, falta de energia, né? No bairro da Liberdade. Beleza, foi num bairro específico né, em uma cidade aí. Ao saber dessa informação e com base no planejamento operacional, por exemplo, lembra que eu comentei que atualmente era assim, antigamente a concessionária de energia era que fazia era que todo atividade operacional, ou seja, restabelecer energia, né, mandando uma equipe de eletricista de distribuição, era totalmente da concessionária de energia. Hoje, através de terceirizadas. Essas terceirizadas, elas fazem, lembra lá em sistema elétrico de potência, né? Eu dei até a dica, né, para vocês visitarem o canal do YouTube da Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, essas empresas, elas participam de pregões eletrônicos, justamente promovido não só pela ANEEL, mas por Furnas também, e outra não só concessionária, mas geradora de energia, às vezes até transmissor. Então, o, como se diz, o controlador geral é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, eles liberam serviços, né? Vai ter uma pauta lá, uma reunião. Esses serviços são os mais variados, né? Concessão de distribuição de energia de uma região, né? Igual aconteceu aqui recentemente, estava na mão da Enel e agora está aqui na mão aqui em Goiás, está na Equatorial, né? Então, essas empresas, elas pegam, participam do leilão eletrônico e daí, né, pegam esses serviços aí por um tempo determinado. Aí, dentro da malha de distribuição urbana, tem empresas de distribuição terceirizadas que fazem a mesma coisa. Por exemplo, aqui a Equatorial ganhou, né, a concessão da distribuição de energia, né, ok? Ganhando os serviços de manutenção, eles vão fazer um pregão eletrônico, aí eles mesmos, né, como eles têm posse da concessão, e esse pregão eletrônico, por um determinado tempo, tipo 2 anos, essa terceirizada, ela assume esse serviço. Aí vamos supor, estou chutando aqui, né, a empresa que vocês mais ouviram falar, que é a Pableiras Engenharia, pega e assume os serviços aqui do bairro da Liberdade, tá bom? Ao saber da informação e com base no planejamento operacional, cumprindo o memorial descritivo, Fabrício manteve contato com a central de operações para solicitar o bloqueio do circuito e, com isso, desenergizar a rede. Então, é a tarefa de desenergização. Após isso, juntamente com a equipe, ele se deslocou para o local para verificação do sistema, né? E efetuar a manutenção. Ao chegar no local, ele já estava utilizando os equipamentos de proteção individual, né?
e passou então a preparar a área e realizar a verificação do defeito, né? Geralmente eles chamam de correr a linha. Eles veem onde foi a queda de, eles veem, né, onde foi, matei o português agora, né? Onde é a queda de energia, eles vão mais para frente no circuito, mais para trás, de modo a localizar, né, onde que foi a falta de energia, né? Então, ó, realizar, ó, ele já chegou com EPI, né? E passou a preparar a área e realizar a verificação do defeito, com a utilização do equipamento de verificação de tensão suspenso pelo bastão de manobra. Então, ele pegou um detector de tensão, equipou na vara de manobra universal e foi ver, né, se estava energizado ou não o ponto lá que ele encontrou. Fabrício constatou e a suspensão de energia, né, a queda de energia, foi ocasionada por um defeito na chave fusível. Ok. A atividade 1, que é essa daqui, ó. Ajude o Fabrício a realizar a manutenção de uma chave fusível desenergizada. Na atividade, busque responder os questionamentos. Então, vocês vão responder essas perguntas aqui. Aí, vou até dar um espaço aqui, ó. Vou dar Vou dar algumas dicas aqui para vocês, tá bom? De que forma a área deve ser preparada? Então, a tarefa é realizar, não, é a manutenção de uma chave fusível que está desenergizada. Vou até passar aqui a caneta aqui, a amarela aqui, né? A primeira pergunta, de que forma ela deve ser preparada? Existe, né, o procedimento aí de sinalização, né? Deixa eu ver se eu já deixei ele aqui. Não é este, nem isso. Eu já deixei aqui um procedimento aqui, ó, de substituição, né, da chave fusível, né, o duelo fusível aí. Então, ele pode substituir não só a chave, mas também substituir o elo fusível. Às vezes foi só o elo fusível que queimou, entende? E existe um fluxo de trabalho. Deixa eu ver se eu já. Ah, não, não é esse. Eu preparei aqui igual eu fiz na aula anterior aqui, ó. Rapidão aqui, galera. CEP. Esse fluxo de trabalho que ele fala aqui, ó, igual tá falando aqui, ó, manutenção da chave desenergizada. Pode ser a troca do elo fusível também. Ó, tem esse aqui, ó, instalar chave fusível, que eu até já deixei aqui. Tem também, tem também o trocar o elo fusível aqui, ó. Só um minutinho aqui, galera. Achei aqui, ó. Pode ser essa aqui também, elo fusível. Agora, pode ser essa aqui, ó, substituir a chave fusível.
Pode ser essas duas situações aqui, tá bom? A gente tem a parte de sinalização. O que que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Deixa eu ver, tem aqui a de sinalização. Olha, ó, sinalização, isolamento da área. É um fluxo, pessoal, né? É, ele é complexo, mas dependendo aqui, ó, eu vou deixar aqui uma dica que eu tenho aqui para vocês. Não precisa ser necessariamente. Um minuto aqui, galera. Vou tirar essas letras aqui, ó, porque não faz sentido, tá bom? Eu vou deixar em vermelho aqui, ó. É uma dica, tá bom, pessoal? Vou até colocar o. Eu sempre faço aqui, ó. O ideal é eu colar aqui, mas ele começa a contar aqui as letras. Ó, agora aqui melhorou. Vou deixar em vermelho. Dar um tab aqui. Beleza. E agora, só uma ideia aqui. Aí eu vou pedir para a monitora colocar o documento que eu usei como base, tá bom? Dura que ele já está no automático aqui, ó, ele não deveria aparecer essas letras aqui, não. Mas não tem problema, não. Já que eu mostro aqui a apresentação, os passo a passos aqui, tá? Ora, o que que eu vou fazer? Beleza, isso aqui é uma ideia aqui dos passos, tá? Então, de que forma, né, essa área pode ser, né,
preparada aqui. Você posicionar, né, a viatura de forma, né, adequada. Eu tenho uma ideia aqui, ó, para vocês, ó. É até melhor, sabe o que eu faço aqui, ó? Tarefa de sinalização, ó, por exemplo, ó, basicamente, né, em rede de distribuição, o pessoal utiliza cone, utiliza ou aquela fita, aquela preta e branca, né, que chamam de zebrada. Essa daqui é zebrada também, só que é uma fita mais resistente, ela é de lona, tem essa carretilha aqui, né? E esse aqui eu peguei lá da Companhia Paulista de Força e Luz. Isso aqui é uma apresentação meio antiga, mas ela serve para o propósito nosso aqui. Então, a sinalização é basicamente o que o eletricista de distribuição faz? Ele pega, né, em uma lona, ele coloca todo o material que ele vai utilizar aqui, né? Então, o que o pessoal fez aqui, ó? Estacionou a viatura, é o que eu estou citando aqui, ó. Olha, obedecer à legislação de trânsito, né? E o procedimento de estacionamento, né? Sinalização, delimitação da área de trabalho, preencher conforme a norma, a APR, né? Antigamente era um documento, né? Era uma folha mesmo. E, por exemplo, a matrícula era um número fictício. Hoje em dia, a matrícula do eletricista não é mais um número fictício, um número funcional que eles criam. É ligada ao CPF. A matrícula desse eletricista é o próprio CPF. Que aconteciam muitos problemas, por exemplo, o eletricista, como se diz, ele aprontava aqui em Goiás e daí ele ia, sei lá para o Pernambuco. E aí lá no Pernambuco, vamos dizer assim, a ficha dele estava limpa. Aí para evitar e para criar histórico, né? Porque é perigoso, né? Uma manutenção perigosa. Então você tem que chamar os profissionais que têm responsabilidade, porque se, por exemplo, o eletricista aqui, ó, o da esquerda, se só ele, né, cumprir as regras e o da direita não cumprir, não adianta nada, porque o que os dois fazem, né, o que um, né, fizer, por exemplo, de não conformidade com a sinalização de segurança, por exemplo, ele vai tomar ferro, né? Não só ele, mas o colega dele. O que vai acontecer? Ele pode ser eletrocutado, ele pode cair se ele não amarrar a escada direito e por aí vai, né? Aí, sinalizar, delimitar a área de trabalho, solicitar o COD, né? Autorização, né? Anuência, né? Deixa eu até marcar aqui, ó. Marcar como a gente já leu aqui, ó. E aí, deixa eu, deixa eu só achar aqui é isso aqui. Porque tanta pasta aqui aberta aqui, pessoal, se desculpa. Por exemplo, ó, esse daqui, ó, é um exemplo de APR. E esse aqui é um exemplo de análise preliminar de risco, ó. Que turma, que equipe. Esse é o documento, ó, que fala aqui, ó. Preencher conforme a norma, a APR, a análise preliminar de risco. Esse aqui é um modelo, ó. Que veículo você está usando? Se é do serviço técnico comercial, se é moto, se é outro tipo de veículo, é uma rede urbana. No caso, essa aqui é uma rede urbana. Ó, o pessoal já delimitando aqui a área, ó. Pondo os cones aqui, ó. Aí, ó, tá colocando os cones aqui, fazendo a delimitação. Tá vendo, ó? Delimitando a zona, né? Aqui dentro seria, aqui dentro é a zona controlada e onde vai fazer a manutenção é a zona de risco. Olha, eles fazendo a delimitação,
posicionar os cones, agora estão colocando a fita encerada aqui, ó. Aí, geralmente, no local onde você entra aqui, ó, ou aqui na frente ou aqui atrás, você não vem simplesmente e pula essa fita aqui não, viu? Você vai colocar dois cones e daí fazer uma espécie de porteira. Você só vai adentrar essa área aqui para executar serviço se você, primeiro, for o eletricista que estava de plantão, né, quando da ocorrência. Segundo, se você estava de plantão, quer dizer que você recebeu a solicitação de serviço. Isso daqui, a SS, ó. Então, essa SS, ela virou o quê? Uma ordem de serviço. Então, a ordem de serviço, ela é o quê? A autorização, é a anuência da empresa que você tem para você fazer o serviço aqui. Beleza? Mas, se, né, você obstruiu a calçada, tem que fazer esse corredor aqui, ó, tá vendo? A faixa amarela aqui quer dizer que é uma pista dupla. Vocês vão perceber aqui que algumas fotos elas são diferentes, né? O carro aqui é diferente e tal, mas ele colocou essa outra opção, né? Se você obstruir tanto esse lado quanto o outro lado aqui, por exemplo, poda de árvore, o pessoal, eles geralmente, dependendo do caso aqui, eles obstruem, eles fazem uma obstrução da rua enquanto está fazendo o serviço, porque aí vai utilizar um guindalto hidráulico. Aí nesse guindalto hidráulico, o pessoal utiliza o cesto suspenso. Aí, do sexto suspenso, no guindalto hidráulico, eles vão executar a poda de árvore, tá? Aqui, ó. Obstruiu, por exemplo, a calçada, coloca essa guia aqui, ó. Olha essa foto aqui mostrando aqui direito, ó. Que é para o quê? Para os pedestres passarem aqui, ó. Tá vendo que é pista dupla, né? E daí foi obstruído esse lado aqui, para eles não adentrarem na zona controlada. Você cria essa pista aqui para o pessoal passar, tá bom? E se for o caso, se para a segurança obstruir a pista for necessário, o eletricista ele tem total autorização. Aqui está mostrando, né, o pessoal agora fazendo o contrário, né? Tirando, né, a delimitação da área de serviço, tá? Beleza, passei aqui rápido por essa aqui, ó. Quais os equipamentos são necessários? Calçado de segurança, luva, o capacete, o calçado de segurança, a bota, né? Que geralmente é o quê? Um CA com certificado de autorização para trabalhos com eletricidade, nada de biqueira de alumínio, né? Ou alumínio não, biqueira de aço, né? Roupa de brim para eletricista. Essa roupa de brim para eletricista, pessoal, ela tem um tratamento anti-chama, viu? Ela não é um brim comum, não. Tem um tratamento químico. Óculos de segurança, protetor auricular, o cinto de segurança é o cinto paraquedista, aí tem o talabarte de posição, geralmente utiliza, o eletricista de distribuição utiliza o talabarte de posição. Beleza, já falamos desses itens aqui, ó. Agora, vou até marcar aqui, ó. EPCs, equipamento de proteção coletiva, ó. Cone, que é a sinalização, ela é uma medida de proteção coletiva. Por isso que as cores são fortes, né? Por exemplo, aquela cor laranja, cheguei, né? Justamente as pessoas, para chamar atenção para os transeuntes, né? No caso, eles são chamados de BA1, em conformidade com a NBR 5410 e a 14039. São pessoas inadvertidas. São adultos, porém eles não têm, né, conhecimento suficiente para se proteger dos riscos da eletricidade, tá? Cone de sinalização, fita, deixa eu marcar aqui, ó. Fita de sinalização, que é aquela fita que eu mostrei agora há pouco para vocês. Grade é um alambrado, caso seja necessário, nesse caso não é.
Geralmente o pessoal utiliza quando é rede de distribuição subterrânea. Manga, isolante também, geralmente o pessoal não utiliza. Agora, elabore um fluxo de trabalho operacional para realizar essa manutenção. Então, você vai fazer esse fluxo de trabalho aqui, vocês vão entender agora. Eu vou passar só pelos itens e, ó, tem uma necessidade de intervenção, então você vai ver como é que está o tempo. Lembre que se tiver nublado ou se estiver chovendo, são condições adversas, então não pode iniciar a tarefa. Solicitar o COD, ó, sobre o sinistro, né, de acidentes, caso haja, né? Aí, permissão, geralmente o pessoal chama PET, né? Ou então chama de APR, que é essa aqui, ó. A PET é essa aqui, ó, galera. Ó, um exemplo de PET aqui, ó. Tá vendo? Ó, basicamente é no Excel aqui, ó, só que é essa o quê? Essa APR aqui, ó. Esse planejamento, aí, ó. Qual que é a tarefa que vai ser feita, né? Que tipo de documento? No caso, pode ser uma ordem de serviço, por exemplo, a troca do elo fusível ou a troca da chave fusível. Vou mostrar essas duas opções aqui, tá? Quais os riscos da tarefa, quais os EPIs que vão ser utilizados. Então, é um fluxograma ali mostrando, né, esse preparo aqui, geralmente é através desse documento aqui, tá? Aí, quais os EPIs, vocês já fizeram aí, né? Já elencaram eles. Quais são os EPCs também, né? Tem que delimitar a área, sim. Necessita assegurar a distância de segurança, sim. Todos os componentes estão física e mentalmente. Quando fala isso, né? Os eletricistas aí, anotar os riscos que não se enquadram se aparecer um risco, né, que não está previsto no POP, né, que é o procedimento operacional padrão, ou dependendo da concessionária, que está previsto na instrução técnica, né? Todo mundo entendeu, né? Se não entendeu, você, né, fazer uma nova orientação. Aqui você vai pôr a matrícula, né? Geralmente esse documento. Aqui, ó, aqui tá do mesmo jeito, ó, só que são mais tarefas aqui, ó. Eu peguei esse daqui genérico aqui. Matrícula, que geralmente é o CPF do eletricista, o nome e a assinatura, a rúbrica dele aqui, que seria o responsável, o chefe de equipe aqui, tá bom? Data, hora, início e término. Atualmente, o pessoal, pelo menos, né, desde a Enel, o pessoal já utilizava um tablet, e nesse tablet tem um formulário, tá? Então, um formulário né, mostrando, aí você tem um app. Eu já vi esse programa funcionando tanto no celular quanto num tablet. No início, pelo menos, que eu acompanhei, tem um treinamento que chama Mapeu. Mapeu, ele é um programa, ele é relativamente, assim, ele é gratuito, né? De mapeamento. Daí, a concessionária local, ela usa ele como base para mostrar onde estão os seus circuitos aí. Aí, através, né, do controle desse mapeio, ele carregado no programa, ele vai mostrar onde tem chave fusível, onde tem uma rede aérea, rede subterrânea e por aí vai. Então, isso aqui é um exemplo de uma PET. Vamos lá. Vamos para o próximo aqui. Preenchimento, você vai preencher, né, a análise preliminar de risco, listando os EPIs, EPCs, fazer uma inspeção e preparação da área, né, instalar, né, placas de sinalização, né, homens trabalhando na linha, confirmar com o COD, ó, confirmar, né, aí agora executar a manutenção,
né? Depois de executar, fazer o término, né? Ou registrar o término lá na PET, né? Liberar a área de trabalho, ou seja, retirar os equipamentos depois de finalizar, né? E solicitar o COD, né? Para o fechamento dessa ocorrência que você estava cuidando. Então, esse aqui, pessoal, é o resumo do segundo item. Então, primeiro, né? De que forma que a área vai ser preparada, eu fiz aqui um resumo. A segunda pergunta, né? Quais os equipamentos de proteção necessários para a execução dessa tarefa, né? A letra C aí, a linha C, né? Vamos falar o jargão da segurança do trabalho, né? Para a gente mudar aqui o mindset. O fluxo de trabalho, né? Basicamente, o que que você vai fazer, né? De posse com a PET aqui, ou a análise preliminar de risco, né? Qual o procedimento deverá ser tomado na manutenção da chave fusível e restabelecer a energia, né? Confirmar se há corte visível, se a chave está aberta. Aí, verificando se ela está aberta, você vai ver se foi só o elo fusível ou se eu tenho que trocar o cartucho juntamente com o elo novo, né? Ou então trocar o conjunto inteiro. Às vezes é necessário isso, pessoal. Beleza, ó. Não havendo providenciar a abertura da chave, eliminando todas as possíveis sons de alimentação. Pode ser que tenha à frente. Deixa eu abrir aqui, ó. Eu vou colocar aqui a apresentação com a substituição aqui, ó, da chave fusível e também o duelo fusível, tá, galera? Os dois aqui em perspectiva, tá bom? Tá? Vou pôr os dois aqui em perspectiva, a gente vai analisando eles ao mesmo tempo, tá? Só abrir um programa aqui rapidão, antes que eu esqueça. Beleza, vamos voltar lá pro. Olha, não havendo, né, confirmar se o corte está visível, né, por uma chave fusível aberta, por exemplo, ó, aqui, ó o exemplo de uma chave fusível aqui, ó. Ele já está trocando aqui, já. Ó, aqui, ó. Você vai verificar, ó. Olhou aqui, né? Ó, a chave fusível está aberta. Então, eu encontrei provavelmente o ponto de seccionamento. Aí você vai pegar a vara de manobra universal, equipar o detector de tensão, né? Aí, por exemplo, ó, tá aberta aqui, ó. Vamos supor que essa chave ela tivesse aqui no meio, tá bom? Inclusive, ela vai estar ligando esse lado com esse outro aqui, ó. Geralmente, quando eu tenho uma chave sozinha, o pessoal chama, né, por exemplo, de GN. GN é localidade, né? No caso, a localidade aqui é Goiânia, né? Aí eles colocam uma plaquinha aqui, parecendo placa, aquelas placas antigas de moto, né, de automóvel. Em cima você tem a matrícula, ou seja, mostrando que tipo de estrutura é essa, o que infraestrutura está montada aqui, e daí ela fala o acrônimo da localidade. Por exemplo, GN quer dizer Goiânia, AP, Aparecida de Goiânia aqui, né, na nossa localidade, né? Daí, provavelmente, aí do Mato Grosso tem uma relacionada a de vocês, né? Então, aí essa plaquinha vai estar aqui, né, falando, né? Por exemplo, DR, né? Dourados, né? Dourados. Aí, aí vai estar assim, o número da matrícula e vai estar escrito, por exemplo, 12. Aí esse 12 é o código para a chave fusível. Quer dizer que essa chave fusível está protegendo a rede que está vindo desse rumo aqui, ó, da direita aqui do vídeo para a esquerda, tá bom? Aí, por exemplo, você encontra ela aberta, né?
você já encontrou que está visível. Beleza, você vai vir com o detector de tensão desse lado e vai ver se realmente a abertura dessa chave. Aí vamos supor que ela está aberta aqui, né? E desse lado você viu que não tem tensão e do lado de cá tem, né? Então quer dizer, né, que a queda de energia foi só para esse lado aqui, né? Então quer dizer que deve haver uma chave aqui, mais aqui para a esquerda do vídeo, né, que ainda está mantendo a energia. Só que esse ponto de seccionamento, né, houve a queda de energia para o lado aqui da esquerda, né? Então, você vai ter que o quê? Vai ter que detectar, correr a linha, ou seja, ir mais aqui para frente, para saber se você acha outra chave fusível para você também, ou chave faca, né? Dependendo, para você fazer a abertura dela. Aí, fazendo a abertura dela, provavelmente, né? Vai estar aberto tanto do lado esquerdo do vídeo quanto do lado direito. Aí, o que que você vai fazer? Aí, você tendo certeza que está tudo desligado aí, né? Você vai aplicar as 5 regras de ouro, né? Aqui já está desligado, né? Aí depois você vai fazer um impedimento de reenergização. No caso, esse impedimento aqui é você retirar o cartucho e realmente você vai ter que tirar, né? Por exemplo, essa chave fusível aqui, ela não está visivelmente danificada, né? Então, a troca do elo fusível aqui vai ser o suficiente. Você vai ter que fazer, né? Vai ter que fazer a inspeção desse elo fusível aqui, tá? Retirando esse cartucho. Aí, vamos só indo para frente aqui para eu mostrar aqui, ó. Aí, após a abertura da chave, se for o caso, desconectar, né, os grampos de linha viva. Grampo de linha viva é isso aqui, ó, o GLV, ó, dos jumpers superiores das chaves, operar bastão de pega, né? Esse bastão de pega é chamado de bastão gancho, porque ele literalmente, ó, ele faz esse movimento aqui, ó. E aí você, bem nesse parafuso olhal aqui, ó, você consegue, ele prende no parafuso olhal e você à distância consegue tirar o GLV aqui, que é o grampo de linha viva. Por isso que fala, ó, pega tudo pelo punho ou vara de manobra com no mínimo o terceiro estágio. É porque tem vara de manobra telescópica, que é essa laranja aqui, ó. Quando ele fala terceiro estágio, é 3 seções desse bastão aqui. Então, ou você vai utilizar a telescópica, que essa é como se fosse uma antena, né? Ela diminui e aumenta de tamanho sem você precisar fazer a montagem dela. E essa outra aqui você precisa montar as seções. Então, no mínimo, 3 seções dessa aqui. Beleza. Realizar a abertura das chaves conforme procedimento de operação de chave faca ou chave fusível. No caso, é a chave fusível. Existe um procedimento específico para isso. Beleza. Instalar a placa de sinalização, se for o caso. Realizar o teste de ausência de tensão, né? Tem um detector de tensão que ele faz isso. Aí depende, né? Você tem que selecionar lá. Se for para baixa tensão, você seta para baixa tensão. Se for para média tensão, né? O 13,8 ou 34,5 kV, você vai setar ele. Ó, o teste poderá ser realizado em altura ou do solo. Geralmente, pelo menos aqui, atualmente, equatorial, é da escada, né? Pessoal não faz esse tipo de manobra aqui do solo. Só lá no centro de treinamento, que às vezes você vai fazer do solo, às vezes o professor vai pedir para você colocar uma escada ali a meia altura, para você treinar essas habilidades aí. Utilizar os EPI de acordo com o nível de tensão, realizar o teste, né, conforme o teste de ausência de tensão, detector de tensão aqui, beleza? Então, pessoal, ó, já marcar aqui, ó. Eu parei aqui, ó, realizar o teste em conformidade com o processo, né? Para o serviço realizado do solo, procurar o bastão uma posição segura, né?
que quanto mais longe do ponto que você vai fazer a abertura ou fechamento, o momento, eles chamam de momento angular, né? Ele aumenta mais. Quanto maior, né, a distância lá da vara de manobra aí, para você manobrar ela, você tem que imprimir mais força aqui na ponta. Por isso que às vezes o ideal é você dar escada, né, com 3 seções do bastão, você fazer essa manobra aí, né? Então, ó, retirar o porta-fusível. Então, esse daqui, ó, é tudo. Aqui, ó, pegou, ó. Geralmente o pessoal utiliza a ponteira com o dispositivo anti-queda. Nesse caso aqui, ele não tem dispositivo anti-queda, ele tem isso aqui antigo, ó, que é essa cordinha aqui, né? O pessoal de antigamente, da CIPA, né, lá do Pernambuco, criou esse, né? Não vai chamar de gato, não, viu? Nem ajuste técnico. Criou esse procedimento, já que na época não existia. Daí o que que o pessoal fez da Tecmax, por exemplo, né? Que hoje chama, tem da a Terex, né? Que é a antiga a empresa, hoje ela chama Terex alguma coisa, não me lembro. Aí, ó, você retira aqui, ó, o cartucho aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, da chave fusível. Nesse caso aqui, ele está fazendo o solo, ó. Um dispositivo anti-queda, ó, sem essa cordinha aqui, ó, ele consegue levar o solo, porque só com essa ponteira universal, o que que ia acontecer? Ia, ele pode cair, né? Se ele cair, por exemplo, é uma rede urbana, ele cai aí no asfalto aí, no cimento, né? Esse cartucho, ele pode o quê? Ele pode rachar. Então, é, é de- então você tem que trocar o quê? O cartucho inteiro, não é só o elo fusível, não, ó. Daí, ó, você vai retirar o elo fusível de dentro do cartucho danificado, né? Tá vendo? Ele tá tirando o elo fusível aqui, ó, o danificado aqui, ó. A gente já tá nessa parte aqui, ó. Vai retirar a chave fusível, né? Vai substituir ou por uma chave nova ou por um elo fusível novo, né? Aí depende da situação. Tem essas duas situações. Por isso que eu abri duas apresentações aqui. Só um minuto aqui, galera. Só um minutinho aqui. Ok, galera. Ah, esse reconectar o jumper, né, é para o caso, igual eu mostrei aqui, ó. Às vezes é necessário, né? Por exemplo, ó, o que que liga essa fase aqui nessa chave fusível aqui, ó? Não dá para enxergar direito, ó. Passa aqui pelo cabo, ó. Aí você tem um estribo, tem um grampo de linha viva aqui, ó. O cabo vem, ó, passa pela parte de cima da chave. Ele alimenta essa placa aqui com essa mola. Aí a cabeça do fusível aqui, ó, vai ser energizado. A energia passa por dentro do elemento aqui do elo fusível. Imagina que isso aqui esteja fechado aqui, ó. Aí daí, ó, ele vem, nesse caso aqui, ó, ele está passando energia para essa rede aqui que está passando em linha reta, para essa daqui que está em 90 graus aqui, ó. Essa tipo 3 aqui, ó. Isso aqui é chamado de rede tipo 1, é uma normal tipo 1, e essa daqui é uma normal tipo 3, é um fim de linha, e esse daqui, ó, e por exemplo, ó, até a posição dessa cruzeta aqui mostra que a subestação, por exemplo, aqui energiza esse circuito, provavelmente ela está para esse lado aqui. Geralmente as estruturas tipo 1, né? O lado onde a cruzeta está, ele mostra
da onde que saiu a subestação de energia, vamos supor, vou pegar aqui uma subestação que é perto aqui do NIEAD, a subestação setor aeroporto. Então, provavelmente, a subestação setor aeroporto fica para esse lado aqui, tá? Ele retira o elemento elo fusível, ele abre essa porca aqui, ó, chama porca estrela aqui, ó, abriu essa porca, desatarrachou a porca, ó, tirou o elemento, o elo fusível, é isso aqui, ó, parece com um prego aqui, ó, tem uma arruela, tem uns modelos em que essa arruela, ela já faz parte dessa cabeça aqui, ó. Agora, tá vendo, ó, que ele tá colocando, ele retirou o elemento danificado e tá colocando um elemento novo aqui, ó. Coloca, olha, do olhar para desse olhar aqui, ó, da chave do cartucho, né, da chave fusível aqui, ó. Aí você passa aquela aqui por dentro, ó. Essa cabeça aqui, ó, ela fica aqui, ó. Você passa a parte que o pessoal chama de rabo de rato, passa ela aqui por dentro, aqui, ó. Daí é o que parece com um parafuso, né? Com, parece um cabo de aço, né? Que é o elemento fusível. Ele passa aqui por dentro, aquela cabeça fica aqui, ó. Aí você vem, né? Depois você vai atarrachar ele aqui, ó, com a porca estrela aí. Não, na verdade a porca estrela fica do lado de baixo aqui, ó. Aqui em cima fica só um invólucro. Você coloca esse invólucro, que aí ele vai estar pronto para estar energizado aqui, ó. Ó, o restante, ó, que ficou nessa parte de baixo aqui, ó, você vem aqui e dá a volta nessa porca estrela aqui, ó. Tá vendo? Ele deu a volta aqui, ó. Muitos faziam o quê, ó? Depois que apertava aqui, ó, pegava essa parte do rabo de rato que chamam, né? Que sobra e enfiava aqui dentro do cartucho. Do cartucho, viu? Não pode fazer isso. O que que você tem que fazer? Você tem que cortar essa parte que sobra aqui, ó. Tá vendo? Aí ele veio com um alicate aqui, ó, e cortou bem aqui na pontinha. O ideal é você não deixar, eu já vi instalação que o pessoal deixou isso aqui pendurado, não pode. E outras instalações que essa sobra aqui, ó, ele enfia dentro aqui do cartucho. Nenhuma dessas duas é para fazer. Você corta bem nessa rebarba aqui, ó. Vou colocar aqui mais próximo para vocês verem. Beleza, trocou o elo fusível? Ok. Agora ele vai o quê? Colocar o cartucho com elo fusível novo de volta aqui, ó. Ele está fazendo nesse caso aqui do solo, né? Mas ele poderia fazer da escada. Aí, geralmente da escada, né? Tem o seu colega lá que está participando lá da ordem de serviço, né? Ele issa para você, né? Ele manda para você não é para jogar não, viu? Pelo amor de Deus. Ele envia para você, ou então se você está fazendo aqui do solo, ó, você coloca aqui, ó, e ele já deixou protegido aqui, ó, com esse laço aqui. No caso, as concessionárias atuais utilizam o dispositivo anti-queda. Aí o anti-queda aqui, ó, vamos pôr aqui, ó, desenhar aqui, ó. O anti-queda, ó, ele é uma extensão. Deixa eu pegar uma cor mais cheguei aqui. O anti-queda, ó, ele é uma extensão. Melhorou muito, não, né? Ele é uma extensão metálica aqui, ó. Aí ele tem um cilindro bem aqui, ó, na ponta, ó, que fica junto com essa ponteira aqui, ó. Aí ele faz um que parece uma garra, né? Só que em vez de ser circular, igual do bastão garra, ela é quadrada assim, ó. Aí esse cilindro, ó, ele abre e fecha aqui, de modo que você possa pegar aqui, ó, embaixo aqui do cartucho, né? Para você poder levar lá até na base da chave fusível e poder religar ela. Isso daqui depois, lembrando, ó, o elo fusível ó, já foi trocado, já está aqui dentro, ó, passando aqui por dentro, indo aqui no parafuso estrela aqui, ó, e o que sobrou, o que que o eletricista fez? Cortou, viu?
Não deixe ele pendurado e muito menos e coloque o que sobrou aqui dentro do cartucho, porque senão a chave fusível ela não vai funcionar, né, da maneira que ela foi projetada, tá bom? Ó, ele veio e colocou aqui na base. Essa base aqui, galera, ela é aberta assim, ó. Aí aqui, ó, ele vem, conecta aqui a parte do cartucho aqui, ó. Ela fica em ângulo aqui, ó. Ele vem com a base aqui, ó, com a ponteira aqui, ó. Ele põe bem aqui, ela fica em ângulo aqui, assim. Aí você vem, coloca e puxa aqui, ó, para essa direção a ponteira universal, né? E aí ele fica aqui, ó, pendurado. Aí só depois que você vai executar a tarefa aqui de fechamento, tá? Aí lembrando que existe, ó, existe, essa daqui é uma beco total, aí existe as estruturas meio beco, né, que aí elas são instaladas mais ou menos nessa furação aqui, e existe a normal, que por exemplo, esse aqui é um poste circular, né, aí tem uma, chama de cela aqui, ó. Aí essa cela aqui, ela vai ficar bem nesse meio aqui. Aí é para estrutura tipo N, é normal, né? Para cada uma tem uma sequência aí, né? Eu só lembro de cabeça da sequência da normal. Dessa daqui eu não me lembro. Nesse caso aqui, ó, para fechamento, ó, ele começou da mais próxima da do poste, ó. Eu nem lembrava, eu só lembro da normal aqui, ó. Ele fez, existe uma sequência, viu? Você tem que obedecer essa sequência. Aí ele fechou a mais próxima do poste, depois, né? Ele fecha a do meio, né? E depois ele fecha a mais longe daqui, né? Então, ele só indicou aqui, viu? Ó. Tá vendo que como eles estavam fazendo o treinamento aqui, ó, ele já deixou aberto aqui. Provavelmente eles aproveitaram, né? Entre um treinamento e outro, né? Eles iam batendo as fotos aqui para ter. Por exemplo, esse tipo de pop aqui, pessoal, esse fotográfico, ele é bom porque quem não é da área, né? Porque imagina a primeira vez que você entra em contato e aí você, né? Um procedimento assim extremamente descritivo, né? Igual isso daqui, ó. Ó o POP 55. Ó aqui, ó. Instalar chave fusível. Tudo isso que vocês estão vendo aqui, ó, de duelo aqui fusível. Esse é o procedimento, ó. O que está descrito aqui, ó, na direita, né? É o que está na esquerda aqui, ó. Você vai desaparafusar aqui, ó, a chave fusível, né? Depois que desaparafusou aí, né? Tirou ela do conjunto aqui, isso aqui chama de suporte L. Esse suporte L ele fica na cruzeta, daí você vai içar para o seu colega. Isso aqui é no caso de eu ter que trocar a chave fusível completamente, viu? A primeira situação que eu mostrei é para o caso de você trocar só o elo fusível, tá? Aí você retira, né? Você isso aqui, ó, o conjunto, ó, da chave fusível, ele tem essa base aqui, ó. E ele tem o cartucho, né? O porta-cartucho, o elo fusível que fica dentro do cartucho. Então você vai ter que desparafusar aqui e tirar todo esse conjunto aqui, ó, para esse caso. E o procedimento que está descrito é esse aqui, ó. É esse daqui, ó. Eu vou pedir para a monitora compartilhar com vocês, tá bom? Esse material aqui, né? Ele é da concessionária anterior aqui, a gente já está na Equatorial, mas pessoal, é a mesma coisa, né? Como se diz, só muda o logo da empresa, mas o procedimento ele é o mesmo, viu? E essas fotos aqui são antigas, ó. Nessa época, essa roupa aqui, ela já tinha o tratamento anti-chama, porém ela não era de manga longa. Depois que o pessoal da segurança do trabalho falou, né? Ó, que adianta o eletricista ter uma japona, né? Uma camiseta, uma calça, né? Que tem um tratamento químico anti-chama,
só que a camiseta é o ponto fraco, ó. A parte aqui, ó, o cotovelo, até que a parte do braço, porque assim, é cotovelo, braço, o braço aqui na frente, e o antebraço aqui, né? Então, o braço, ele fica desprotegido aqui, né? Então, atualmente, né, todas as japonas aí de eletricista, elas são de manga longa, tá? Aí eu vou pedir para a monitora para compartilhar esse documento aqui de instalar a chave fusível, né? Que na descrição da SAP é esse, né? Eu coloquei como um bônus aí o procedimento, né? De trocar o elo fusível. Mas eu vou pedir para compartilhar, né? Tanto esse documento aqui, e eu vou colocar essa apresentação aqui também, tá bom? Para ficar melhor, para vocês poderem fazer com maior propriedade aí a tarefa. Porque ele está retirando a chave fusível, tá a defeituosa, né? Tá içando ela para o colega que fica lá embaixo. Ó. Nesse caso, ele está fazendo o trabalho da escada. Por exemplo, essa escada, antigamente ela era de madeira, hoje ela é com material mais leve e isolante. Aí agora está simbolizando ele remontando, que ele içou ela descendo a chave com defeito e depois subiu a chave nova aí, ó. Ele está utilizando essa fita que chama de estropo. Aí nesse estropo aqui, ó, você coloca, aí isso aqui chama de carretilha. Aí a carretilha, quanto a quantidade de roldanas, aí você fala, carretilha com uma ação, ou seja, uma roldana, carretilha duplação, duas roldanas, e por aí vai, né? Triplação. Quanto mais roldanas ela tiver, mais cargas eu consigo elevar, né? Lembra lá da física, lá na mecânica, né? Então, o pessoal, existe um procedimento, caso ele não tenha um guindalto para elevar um transformador, por exemplo, eles utilizam, né, um conjunto de içamento com a carretilha de 3 ações. E daí, geralmente, para cada volta que você dá na carretilha no aparato aqui, você diminui a sensação de peso pela metade. Então, com 3 voltas, o peso lá do transformador, ele fica, a sensação lá para quem tá içando ele vai ficar cerca de 75, não, de 25% a sensação de peso dele lá. Só eu fazendo um aparato, mas aí o eletricista, ele que vai montar aqui, ó, o eletricista mais experiente, ele que vai montar as cordas aqui para fazer o içamento, caso não tenha, né, o guindalto hidráulico para fazer a elevação desse transformador, tá? Isso é só um adendo aqui que eu lembrei aqui. Ó, ele foi, ó, vai instalar novamente a chave fusível aqui, ó. Instalou a chave fusível, né? Ou seja, ela, por exemplo, acontece o pessoal atirar com aquelas espingardas de chumbinho, estilingue, revólver mesmo. Isso acontece muito na zona rural. O pessoal, né, danifica aqui, ó. Danificou esse conjunto aqui, ó. Geralmente é de cerâmica. Ou ela é cerâmica, essa cor clara aqui, ou então é cerâmica escura igual essa daqui, ou então ela é polimérica. Os modelos mais novos são de polímero, porque aí o polímero, mesmo ele é alvejado, por exemplo, por aquelas espingardas de chumbinho, ele ainda continua intacto, tá? Tem que ser um, tem que ser um vandalismo assim muito grande. Daí, ó, tá simbolizando ele montando o conjunto da chave fusível, ó, e colocando o cartucho aqui, né? Já com um elo novo, né? Nesse caso, desse aqui da esquerda, ele trocou o conjunto da chave fusível todo. No outro que eu mostrei aqui, ele fez a troca só do elo fusível, tá? Aqui tá simbolizando, ó. Agora, aí do chão ou da escada, ele faz o fechamento depois aqui, ó, viu? Ele monta aqui, ó, mas não deixa fechado não, viu? Aí desce, aí depois ele faz o procedimento de fechamento, tá? Fazendo as 5 regras de ouro. Só, então é isso, né? Vamos ver se a gente passou por todos os pontos, né?
retirar o conjunto de aterramento, né? O aterramento temporário, né? Descer do poste ou do cesto aéreo. Às vezes você vai fazer do cesto aéreo, geralmente é do cesto acoplado, viu? Cesto aéreo vai ser a outra atividade que é com circuito energizado, né? Geralmente é o pessoal da linha viva, tá? Informar o COD, beleza? Pode receber a autorização, realizar o fechamento, viu? Eu falei, você não simplesmente monta aqui e já deixa fechado, não. Só depois você fala, ó, troquei o conjunto da chave fusível, ó, tá tudo trocado, beleza. Posso realizar, retirei o aterramento temporário, né? Posso agora realizar o fechamento da chave fusível nova que foi trocada aí? Sim, pode. Aí sim você vai fazer o procedimento de fechamento na sequência correta, tá bom? Você não monta e deixa fechado, não, ó. Por isso que a última foto, ó, que deu a entender aqui, ó, a última foto, ó, que ele desceu aqui do poste, né, lá da escada, mas ele trocou o conjunto completo aqui da chave fusível, mas não deixou ela aqui fechada, porque como ele estava montando aqui, você concorda que ele já poderia deixar fechado? Né? Poderia, né? Mas para a segurança, né, depois que você desce, você pode ainda fazer até da escada, deixa a escada lá instalada. Você fala, ó, COD, e aí? Tá de QAP aí? Tá escutando aí? Não, ele não escuta, ok, TKS. E aí, posso fechar agora? Finalizei o serviço, troquei a chave fusível, né? Troquei o conjunto completo da chave fusível. Agora posso executar o fechamento do circuito do setor fulano de tal? Sim, fulano, pode fechar. Então aí você executa na sequência correta de fechamento, depois avisa, ó, realizei o fechamento, sucesso, não houve curto-circuito, não houve, né, nenhuma ação fortuita aí, e aí você vai formar aí você lá no, na APR, né, aqui, ó, já deixei a tela aberta aqui, ó, lá na APR, ó, e data, hora que você iniciou, né, fechamento aqui, ó, o responsável, foi eu, né? Pablo Resplande, deixei aqui, matrícula, 1, 2, 3, 4, 5. Eu dou o meu visto aqui, beleza, tá bom? Pode ser, é igual eu falei, ou um formulário, um papel mesmo, né? Ou então um programa com um formulário em um tablet ou até no seu smartphone lá de trabalho lá que eles vão fornecer para você, tá bom? Então é esse, pessoal. Esse é o resuminho que vocês vão fazer, né? E esse procedimento aqui, ó, vocês podem até colocar aqui, ó, ó, qual o procedimento deve ser tomado na manutenção da chave fusível, né, e restabelecer energia. É isso daqui, ó, tá bom? Não se preocupe, vou enviar aqui vou pedir para a monitora para ela compartilhar com vocês, tá? Esse material extra aqui, para ajudar vocês na execução da tarefa, tá bom? Então, vou parar aqui o compartilhamento e já finalizar a web aula de hoje, tá bom? Assim que ela já estiver disponível, já vai ter um aviso para vocês, como é o de costume, como a gente sempre faz, tá bom? Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula.